Desde o século XIX, uma ideia atravessa fronteiras como um cometa, uma sociedade sem classes, sem Estado, sem dinheiro, onde cada pessoa contribui com o melhor de si e recebe conforme a necessidade. Essa é a definição clássica de comunismo, não como simples governo de esquerda, mas como a fase superior de organização social imaginada por Marx, uma etapa posterior à transição socialista. Na essência, seria o fim da escassez política. A política some porque some a própria luta de classes, o Estado se dissolve, o dinheiro perde a função. É um horizonte absoluto. E exatamente por ser absoluto, nenhum país chegou lá. O que o século XX chamou de Estados comunistas foram, na prática, experiências de socialismo de partido único em transição, nunca a sociedade comunista plenamente realizada descrita nos textos. Para entender por que o sonho não se cumpriu, é preciso separar teoria e prática. Na teoria, Marx desenha uma ponte, da ordem capitalista para uma ditadura do proletariado, não no sentido vulgar de tirania pessoal, mas como um governo transitório da maioria trabalhadora, até, lá adiante, a dissolução do Estado e o tal de cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Na prática, a ponte desabou no primeiro pilar. Em 1917, a Rússia cai na mão de um partido que se declara representante da classe trabalhadora. Em vez de uma fase provisória, instala-se uma ditadura permanente do partido, que se auto-atribui a missão de decidir em nome do povo, por tempo indeterminado. A transição virou destino. A União Soviética ergueu fábricas, venceu uma guerra, colocou satélites no céu, mas tudo isso ao custo de liberdades esmagadas e de uma economia que patinava quando precisava produzir diversidade, qualidade e inovação de forma consistente. A política de coletivização forçada da agricultura, somada a decisões autoritárias e metas irrealistas, ajudou a produzir fome catastrófica no início dos anos 1930. O Holodomor, na Ucrânia, é lembrado como uma fome provocada por políticas estatais, com milhões de mortos parte de um colapso alimentar que atingiu também outras regiões soviéticas. Nada disso aponta para uma sociedade que superou a escassez, aponta para uma sociedade em que o Estado concentra poder e erra sozinho. No bloco oriental europeu, a distância entre a promessa e a vida real ficou estampada em concreto. O Muro de Berlim não foi construído para impedir uma invasão do Ocidente, foi erguido para assegurar a saída dos próprios cidadãos do regime. Quando um sistema precisa de muros e metralhadoras para manter sua população dentro, ele está confessando que a utopia não chegou, e que, na percepção de muitos, talvez nunca chegaria. Na China, o grande salto adiante tentou converter mobilização política em milagre econômico. O resultado foi uma das maiores fomes da história. Estimativas variam, mas vão de dezenas a mais de 40 milhões de mortes entre 1959 e 1961, uma tragédia humana e um atestado dos limites da engenharia social quando ignora conhecimento técnico, incentivos e feedbacks de mercado. Décadas depois, para crescer, o próprio regime precisou abrir a economia, criar zonas especiais, acolher investimento externo e permitir mecanismos de mercado. Crescimento sim, comunismo realizado, não. O que emergiu foi um arranjo híbrido, socialismo de características chinesas, que preserva o monopólio político do partido e amplia o uso de mercados, exatamente o oposto de uma sociedade sem Estado e sem dinheiro. Cuba e Coreia do Norte seguiram a linha do socialismo de partido único, com austeridade crônica, restrições severas de liberdade e dependência externa. Mesmo quando há avanços pontuais em áreas como saúde e educação, eles coexistem com racionamento, repressão e estagnação produtiva. A promessa de abundância compartilhada cede lugar a um cotidiano de fila, cartela e emigração, indicadores de que a lógica de escassez não foi superada. Aqui, a própria necessidade de controle político e econômico centralizados funciona como freio ao dinamismo que gera prosperidade ampla. Mas não basta narrar os desastres. É preciso entender por que o comunismo, na acepção de Marx, não saiu do papel. Há dois blocos de razões, econômicas e políticas. No plano econômico, a pedra no sapato tem nome: cálculo econômico. Como coordenar milhões de decisões de produção e consumo, em tempo real, sem preços que transmitam informação dispersa sobre valor, escassez e preferências? No capitalismo, os preços sintetizam conhecimento espalhado e alinham incentivos. Se algo fica mais escasso, o preço sobe, produtores respondem, consumidores reagem. Em um sistema plenamente socializado, sem propriedade privada e sem mercados, essa bússola some. Foi esse o ponto clássico formulado por Ludwig von Mises e aprofundado por Hayek. Sem preços de mercado para os bens de capital, o planejador central fica cego para comparar usos alternativos e alocar corretamente recursos complexos.
O risco não é moral, é informacional. Ele não sabe, e ninguém pode saber por ele, com a precisão necessária. Mesmo reformas socialistas que tentaram autogestão e participação em massa esbarraram em outro problema: incentivos. Quando a recompensa individual não acompanha a responsabilidade individual, a motivação perde o fôlego. O resultado típico é subprodução, má alocação de trabalho e uma produtividade que não fecha a conta, e, quando se tenta corrigir a força, volta-se à disciplina do medo. Não por acaso, análises históricas de sistemas socialistas destacam ciclos de entusiasmo, metas grandiosas, gargalos, racionamento e, por fim, ajustes tardios que reintroduzem mercado para que a vida continue. No plano político, a contradição central é ainda mais dura. Para chegar ao comunismo, seria preciso atravessar um período de poder concentrado, a tal ditadura do proletariado, capaz de derrotar resistências, reorganizar a economia e reeducar hábitos. Só que poder concentrado tende a se perpetuar. A lógica do partido único cria elites, carreiras, privilégios e uma burocracia com interesse próprio. Em vez de dissolver o Estado, a transição o torna onipresente. A promessa de que o aparelho será dispensado mais tarde enfrenta o incentivo de quem controla esse aparelho a mantê-lo, alegando sempre novas ameaças. A história do século XX nos mostra exatamente isso. Em nome de uma emancipação futura, consolidou-se uma dominação presente. Mas e os méritos? É possível reconhecer avanços específicos: industrialização acelerada em países atrasados, alfabetização em massa, ciência de ponta sob planejamento, e, ainda assim, concluir que não houve comunismo realizado. Porque, no conceito original, comunismo não é industrialização, nem partido popular, nem retórica de igualdade, é uma sociedade sem Estado, sem moeda, sem classes. Nenhuma experiência histórica apagou essas três coisas. Pelo contrário, quando regimes se diziam comunistas, reforçavam o Estado, controlavam a moeda e cristalizavam novas hierarquias, de burocratas, tecnocratas, militares. A ponte nunca atravessou o rio. A China pós 1978 oferece um caso instrutivo. Depois de um ciclo de experimentos fracassados, Deng Xiaoping abriu espaço para mecanismos de mercado, criou zonas econômicas especiais, atraiu capital estrangeiro, tolerou propriedade privada em diversos níveis. O crescimento que se seguiu tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza, mas o preço teórico foi claro: quanto mais prosperidade, mais distante do comunismo pleno. Em termos marxistas, o país não aboliu o Estado nem a moeda. Em termos práticos, abraçou uma economia mista com um Estado forte, exatamente o oposto do fim da política. Se a economia e a política apontam para o mesmo sentido, a conclusão aparece quase sozinha. O comunismo, definido com rigor, nunca existiu porque exigiria condições que nenhum governo conseguiu, ou quis, criar: uma abundância material que tornasse a política dispensável, uma cultura de cooperação tão profunda que prescindisse de incentivos individuais, uma arquitetura de informação capaz de substituir sinais de preços por um mecanismo ainda mais eficiente, e, acima de tudo, elites dispostas a abrir mão do próprio poder no momento exato. A história mostrou o contrário. Onde se tentou apressar o paraíso, o resultado foi um Estado hipertrofiado tentando comandar cada detalhe da vida econômica e social, e, no limite, produzindo sofrimento em escala gigantesca. Isso significa que a ideia não presta? Não necessariamente. Significa que o nome comunismo foi usado para designar arranjos que nada tinham do fim da escassez e da dissolução do Estado. Significa que a promessa funcionou melhor como bandeira de mobilização do que como desenho institucional execuível. A força do sonho permanece, sobretudo porque nasce de uma crítica verdadeira às desigualdades do mundo real. Mas transformar crítica em construção é outra história, e até aqui, a história não confirmou a hipótese. No fim, o comunismo foi vendido como destino inevitável da humanidade. O século XX demonstrou que, se existe destino, ele é negociado todos os dias entre liberdade e poder, entre conhecimento distribuído e arrogância do planejamento, entre incentivos humanos e metas grandiloquentes. O comunismo, como fase superior de abundância e igualdade sem Estado, permanece inédito. O que tivemos foram regimes que se chamaram pelo nome do sonho, e que, em nome dele, criaram realidades muito diferentes.